cliente, inglês e bilíngue. Ou você pode fazer a aplicação online no maximus.com/census. Não espere para deixar sua marca na história. A Maximus se orgulha de ser uma empregadora de igualdades com ações positivas. Leva a gente com você. Rádio Gazeta News. Samantha de Cali está no Show da Tarde com Cecília Weisberg. Eu e Cecília esperamos por você no Show da Tarde nessa segunda-feira. Venha, participe. Gazeta News. Aqui a gente toca você o tempo todo. Leva o som da Gazeta, leva. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje, quinta, o papo aqui é muito informativo para todos os brasileiros que acompanham as novidades do Boletim do Consulado no Tá Na Hora. Apresentação, Neise Cordeiro. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Gazeta News. São 12 horas com 41 minutinhos e o programa Tá Na Hora se encontra no ar aqui nos estúdios em Deerfield Beach. E hoje, como vocês sabem, quinta-feira é dia do nosso Boletim do Consulado, com informações importantes a todos nós brasileiros residentes aqui nos Estados Unidos. E a gente sempre tem a presença, a participação, né, a presença por telefone do nosso cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil em Miami, Leonardo Rabelo, que já se encontra aqui no nosso WhatsApp. Muito boa tarde, Leonardo, seja bem-vindo. Boa tarde, Neise. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da Gazeta News. Obrigada por participar aqui conosco, Leonardo, sempre dando informação importante para todos nós aqui. E vamos falar hoje sobre um assunto que é um dos mais importantes, né, no consulado, que é o agendamento e as diferentes possibilidades, né, de fazer marcar estas consultas que eu posso falar, né, ou procedimentos aí no consulado. Então, te dou a palavra, lhe passo a palavra, Leonardo. Sim, é uma dúvida comum, frequente ainda, é um sistema que é relativamente novo, né? O Consulado do Brasil em Miami é o pioneiro, foi desenvolvido aqui no consulado e nós somos o projeto piloto, né? Atualmente, somente Miami e Lisboa têm usado o sistema consular, né? Uhum. E agendamento e pré-conferência dos documentos enviados, né? E há muitas dúvidas ainda, né? De certa forma, nós ainda estamos aprimorando o sistema para que se torne mais fácil para o usuário, para o consulente, mas, por outro lado, ainda há algumas dúvidas sobre como utilizar, enfim. E uma dúvida muito comum diz respeito a como solicitar mais de um serviço para o mesmo dia. Então é possível, né, Leonardo? É possível fazer isso, né? Sim, é possível, né? Enfim, é o caso de muita gente que tem que se deslocar uma distância, tem que levar um tempo para se deslocar até o consulado e quer fazer, às vezes, mais de um serviço naquele mesmo dia, né? Não ter que comparecer mais de uma vez para fazer vários serviços, né? Então, como é feito isso? É possível, sim, fazer isso. Nós, atualmente, oferecemos, quando o consulente entra no sistema consular, ele tem a opção, né, de quando ele seleciona o serviço que ele quer solicitar, né, que ele quer fazer, existem algumas opções atualmente de serviços combinados. Então, quando ele seleciona, por exemplo, registro de nascimento de menores mais emissão do primeiro passaporte. Então, ele já faz a solicitação de um único serviço, né? Para emitir um passaporte para um menor, para o maior, você precisa ter o registro de nascimento antes. Para aqueles brasileiros que foram nascidos de pais brasileiros aqui no exterior, aqui nos Estados Unidos, né? Então,
A pessoa vem no dia, faz o registro de nascimento, né? É lavrada a certidão de nascimento brasileira e logo em seguida, com aquele registro de nascimento, ela solicita o passaporte, o primeiro passaporte. Sim. Lembrando que ela não tem como solicitar o passaporte se não houver o registro de nascimento. Um documento é pré-requisito para o outro, né? Uma coisa leva a Então, outra, outro né? serviço que uma outra coisa leva a outra. Então, ao selecionar esse serviço, os 2 serviços já são agendados para o mesmo dia. A pessoa vai fazer o serviço de uma única vez, né? Uma manhã, ou amanhã, início da tarde. Um outro serviço que é fornecido também de maneira combinada é a atestado de vida mais procuração para o INSS, né? Uhum. Então, aqueles que recebem, são pensionistas do INSS ou de outros sistemas de aposentadoria e precisam anualmente provar que estão vivos, né? Então, podem solicitar o serviço de atestado de vida, né? E naquela mesma ocasião será feito o atestado de vida e já será feita a procuração para o INSS, né? Para que ela possa, para que um terceiro que está no Brasil possa movimentar as contas, possa resgatar a aposentadoria, enfim, movimentar a conta e representá-lo junto ao INSS. Exatamente. Então, esses são os 2 serviços que atualmente nós fornecemos de maneira combinada. Há outros que nós estamos desenvolvendo atualmente e que serão oferecidos prontamente, né? São demandas da comunidade. Algo que nós sempre fazemos aqui no consulado, Neide, é ouvir, anotar o que as pessoas demandam, anotar as reclamações, anotar os pedidos, ouvir as sugestões e tentar aprimorar para oferecer um serviço melhor. Então, há outros serviços combinados que também estão sendo desenvolvidos. Uhum. Eu posso antecipar que deles... Desculpa, desculpa lhe interromper, mas, por exemplo, e como provavelmente você vai entrar nesse assunto, como que a pessoa pode fazer já este agendamento de diferentes trâmites, né? Se pode ser feito todo ele junto ou são diferentes processos na página web do consulado. Mas continue o seu... A segunda possibilidade, né? Quando quando já não há essa opção do serviço combinado, por exemplo, o consulente ele quer solicitar um passaporte e na mesma ocasião que vem ao consulado quer solicitar uma procuração. São serviços que são separados, né? Ele vai fazer um processo para o passaporte e ele vai fazer um processo para a procuração. Vai fazer a solicitação no nosso sistema, né? Uma vez que o processo, a solicitação seja aprovada, todos os documentos sejam pré-conferidos, o consulente vai receber um link para agendar o serviço, né? Então, quando ele clicar naquele link, vão aparecer as datas e os horários disponíveis. A dica que nós damos é que ele aguarde que os 2 serviços, né, no caso, procuração e passaporte, sejam validados e ele tem a disponibilidade, então, para fazer o agendamento, que ele aguarde para fazer o agendamento no mesmo dia em que existe a disponibilidade daquele serviço, né, aquele serviço esteja disponível. Então, por exemplo, se a próxima data para a emissão de um passaporte para ele vir está para o dia 16 de fevereiro, segunda-feira que vem, e a procuração está para o dia 18 de fevereiro, ele aguardaria e ele faria o agendamento dos 2 serviços no dia 18. Ele faz manualmente, né? Ele precisa fazer individualmente o agendamento dos 2 serviços, mas faria os 2 serviços no mesmo dia, né? Não seria, então, no primeiro dia escolhido, seria no segundo, né? Que seria dia 18. Seria a ideia de aguardar um pouco, né? Às vezes as pessoas estão ansiosas para agendar logo, e elas vão e agendam o primeiro serviço que for, porque aqui são setores separados, então é possível que o passaporte seja avaliado primeiro e a pessoa vai receber um link para agendar a confecção do passaporte, né? Então, assim, às vezes as pessoas já querem logo agendar, vão
e fazem logo o agendamento, e quando vão fazer a procuração, não tem disponibilidade para aquele dia. Então, assim, a primeira dica que nós damos é que as pessoas aguardem a validação de todos os serviços, né? O link seja disponibilizado para poder fazer o agendamento de uma vez só de todos os serviços que precisam, né? Sim. Uma segunda opção também, existe a opção no sistema de você remarcar a data que você originalmente agendou. Ok. Então, vamos dizer que se eu marco, se eu agendo um passaporte para o dia 18 de fevereiro, e eu falei 16 de fevereiro é um domingo, vamos dizer 18 de fevereiro, né? Sexta-feira que vem. Sim. Então, vamos dizer que eu agendo um passaporte para o dia 18 de fevereiro. Quando eu vou agendar a procuração, só tem para o dia 20 de fevereiro. Então, eu posso ir no meu serviço de passaporte, reagendar para o dia 20, né? Se tiver disponibilidade para o dia 20. Então, existem maneiras de se fazer isso, né? Agora, isso não é feito de maneira automática. E uma outra opção também, às vezes isso há uma dúvida também frequente, o consulente, ele quer originalmente fazer o passaporte pessoalmente, né? Fazer o agendamento para comparecer ao consulado pessoalmente para fazer o passaporte, e ele desiste e ele resolve fazer o passaporte pelos correios. Então é possível, sim, ir ao sistema, né, cancelar aquele agendamento e optar por mandar a documentação pelos correios. E vice-versa também. Se ele tiver optado por mandar pelos correios, ele pode cancelar essa opção e voltar e fazer um agendamento para um atendimento pessoal, né? Um atendimento em pessoa, né? Sim. Existem essas possibilidades. Nós estamos, enfim, sempre tentando aprimorar o sistema para torná-lo mais fácil, né, para o usuário, e também possibilitar essas outras, enfim, eficiente, né? Manter combinações, o programa. né? Muito bom mesmo. Sim, por exemplo, tem algumas situações, eu não sei se nós temos tempo ainda para falar a respeito. Pode mencionar um mas pouquinho. são demandas. Uma situação que é comum, que a gente está trabalhando atualmente, é o seguinte: as pessoas que não têm não fizeram alistamento militar, às vezes elas querem renovar o passaporte, mas para renovar o passaporte, elas precisam ter o alistamento militar. Sim. É o caso daqueles jovens, né, que completaram 18 anos, né? E eles não conseguem renovar o passaporte se não tem um alistamento militar. Mas, ao mesmo tempo, para fazer o alistamento militar, eles precisam de um documento de identificação que, muitas vezes, para aquele jovem nascido no exterior, o único documento brasileiro de identificação que ele tem é o passaporte, né? Sim. Então, ele fica nessa situação de não conseguir fazer nenhum dos dois serviços. Então, é algo que nós estamos desenvolvendo e vamos fazer esse serviço combinado, né? Então, a pessoa conseguiria agendar o alistamento militar no mesmo dia da emissão do passaporte, da renovação do passaporte, no caso. Perfeito, que daí já é uma facilidade para a pessoa também no momento de requerir toda a documentação e também o processo, né? Que fica tudo mais fácil. Complementa o outro. Fica tudo mais fácil. Exatamente, um complementa o outro, né? Então, para esses serviços que são complementares, já estamos planejando. Esse é o que está mais próximo de ser concretizado, né? Sim. Mas estamos planejando, sim, esse novo serviço combinado, né? Com certeza. Mas para as demais situações, a dica que nós damos é essa, né? Fazer um agendamento, aguardar a validação dos documentos e fazer o agendamento de todos os serviços
para o mesmo dia. Não precisa ser exatamente para o mesmo horário, né? Então, muitas vezes você não vai conseguir agendar um serviço às 11h30 e um outro serviço 11h50 ou meio-dia, mas conseguindo agendar no mesmo dia já faz toda a diferença, Com né? certeza. Com Chegando certeza. aqui no consulado, os serviços começam a ser já disponibilizados e é possível conseguir resolver tudo no mesmo dia, se houver, né, planejamento, se houver e principalmente essa informação, né, de como fazer isso no nosso sistema, né? Claro que sim. Então, ó, muito boa essa informação, né? Porque muita gente não sabe como acessar o serviço ou múltiplos serviços. Então, para você que quer fazer um agendamento de serviços diversos, né? Busquem a informação no site do consulado, que é o miami.itamaraty.gov.br, e busque aí solicitação de serviços ou e-consular, né? Como o Leonardo tem mencionado. E antes de irmos, Leonardo, tem uma pergunta aqui de um dos membros da audiência que está nos assistindo agora. Luciana está perguntando, estávamos falando sobre passaporte, né? Posso entrar no Brasil com passaporte americano válido somente? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Existe, em princípio, não há nenhuma proibição para se entrar no Brasil com passaporte americano. Existe, agora, é preciso tomar um pouco de cuidado com as exigências que são feitas pelas empresas aéreas. Então, a empresa aérea, ela pode eventualmente não permitir que um brasileiro viaje para o Brasil com um passaporte americano. Então, assim, a nossa recomendação que nós damos aqui no consulado para todo mundo é que se um brasileiro viajar para o Brasil, viaje com um documento brasileiro. Okay. Isso é válido, sobretudo, se a pessoa viajar com menores. Então, sobretudo, se a viagem envolver, se o brasileiro estiver viajando com menores nascidos no Brasil, de pais brasileiros, é recomendável utilizar o passaporte brasileiro. Porque isso vai poupar dor de cabeça. Pode acontecer da empresa aérea negar transportar o passageiro, pode acontecer no momento do retorno dos Estados Unidos para o Brasil, a empresa aérea também, ou a própria autoridade migratória no Brasil, a Polícia Federal, questionar por que aquele brasileiro está viajando com passaporte americano e, sobretudo, se envolver menores de idade. Então, assim, a nossa recomendação é que viaje com passaporte brasileiro, faça a solicitação com antecedência e no caso americano precisaria viajar com os dois, né? Se ele tem dupla nacionalidade, precisaria viajar com o americano também para voltar para os Estados Unidos, né? Perfeito. Mas a nossa recomendação é essa, que ingresse no Brasil, ingresse e saia do Brasil com o documento brasileiro. Exatamente, ok. Perfeito, então aí esperamos que a Luciana tenha esclarecido a dúvida dela. Obrigada também pela pergunta, né, Luciana? Um alô para você. Ela até respondeu aqui, mas o passaporte brasileiro precisa estar em dia, né? Que não pode ser expirado, né, Leonardo? Então temos que atualizar o passaporte brasileiro, né? É isso aí. Correto, tá exato. Bom. Isso aí. Então tá, então para mais informações acessem ao site do Consulado Geral do Brasil aqui em Miami, miami.itamaraty.gov.br para mais informações. Quero agradecer a participação do Leonardo Rabelo, nosso cônsul adjunto do consulado aqui em Miami. Muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Bom fim de semana e Happy Valentine's Day. Obrigado, Inês, mais uma vez pela oportunidade. Bom, um abraço aí aos ouvintes da Gazeta e Happy Valentine's Day para todos nós. Obrigada. Isso mesmo, gente. Então, o Leonardo Gomes Rabelo, que estava na linha aqui conosco, passando esta informação importante aqui para todos nós, cidadãos brasileiros.
E a gente também tem, né, falando aqui de informação nas redes sociais do consulado, você também encontra muita informação que eles postam quase que diariamente, né, informação para todos os seguidores, né, que seguem aí o Instagram e também o Facebook do Consulado Geral. Então é bem importante toda essa informação e também como eles se conectam com a comunidade brasileira, né? Não só aqui também em Miami, mas também o Consulado Geral do Brasil em Miami, em Nova York, todos eles buscam essa conexão com a comunidade. E a gente agora tem também a participação de uma jornalista e colunista aqui do Gazeta News. Ela é a Jane Nagassi, que se encontra em Los Angeles, na Califórnia, e ela tem informação pra gente, né, sobre as estreias de cinema que estão acontecendo aí por Hollywood. Então vamos entrar com a Jana, desculpe, agorinha mesmo. Tudo bem? Música de entrada para Jana Nagassi, aqui diretamente da Meca do Cinema, Hollywood, Califórnia. Tudo bem, Jana? Tudo bem, eu vou bem. E você, ouvintes da Rádio Gazeta, tudo jóia. Ótimo, tudo jóia. Jana. Aqui pronta para o final de semana de Dia dos Namorados. Né? Uau, exatamente. Tem, assim, estreias para todos os gostos e para todas as idades, né? Temos o quê? Suspense, temos comédia, animação, muita coisa boa, né? E a Jana vai falar aqui pra gente. Boa. Muita coisa boa. O primeiro filme que eu vou dar destaque é o Sonic, The Hedgehog, que é o filme, né, que é baseado naquele videogame. Se você viveu nos anos 80, você jogou o jogo do Sonic daquela empresa Sega. E o filme é muito legal, assim, eu achei que... Tanto que eu já assisti 2 vezes já antes de estrear. Que joia! A gente que acompanha aqui suas redes sociais, sempre vemos fotos muito interessantes. E nós estamos passando aqui as imagens de cada um dos filmes, né, para a nossa audiência também dar uma olhadinha aqui no aplicativo. Muito legal. Há uns meses atrás eles soltaram um trailer, né, na internet. Teve muita reclamação sobre o gráfico do próprio Sonic, mas aí depois eles deram uma repaginada na personagem. Olha. Isso, e assim, não deixa a desejar. Para mim é uma das melhores adaptações de videogame para tela grande do cinema. E a criançada adora, né? Vai adorar. Com Jim Carrey, nada mais e nada menos com Jim Carrey, que é um maravilhoso. Isso, ele é um fofo, ele é um fofo muito legal. A gente, uma das cabines que eu assisti, ele tava, e tinha um monte de crianças, tirou foto com as crianças, e tratou super bem a pessoal, e ele tá excelente, assim, é maravilhoso, excelente, vale muito a pena aquele Jim Carrey antigo, sabe, aquele que a gente cresceu assistindo. Exatamente. É ele que tá aí nesse filme, muito bom. Com muita animação, muita caracterização, né, as expressões dele que são o máximo. Tudo é o máximo. E até o menino que tá fazendo a voz do Sonic, que é o Ben Schwartzer, eu vou estar postando uma entrevista com ele, né, que a gente fez uma entrevista exclusiva com ele, e ele também tá perfeito na voz do Sonic, porque ele é comediante também, e a voz é bem simpática, bem legal. E as piadas são bem mais apropriadas para criança, sabe? Não é só... tem umas piadas lá que são meio a gente acha que é meio bobinha, mas eu acho que é mais apropriada para criança, porque acho que esse é o público que eles querem alcançar também. Não é tão infantil, mas é um pouco mais, assim, apropriada para eles, a criança vai entender rapidinho. Beleza. Sim, beleza. O outro filme que eu vou dar destaque também, você assistiu aquela série dos anos 70, A Ilha da Fantasia? Claro, eu lembro que tinha aquele pequenininho, tinha o Montalban, né? Não era o... Isso. Era ele, né? Nossa, eu me lembro quando era criança, com certeza. O Mr. Hooker. Isso mesmo, então. Esse filme chama Fantasy Island, né? A Ilha da Fantasia, mas é feito com um toque de terror aí, de horror. Opa, adoro filme de terror. Então, assim, é uma ilha no meio do Pacífico, foi gravado lá em Fiji, né? E aí eles vão pra lá e cada um com os seus desejos. Vai ter um twist aí no meio, que eu não vou contar, senão é um segredo, mas é bem assustador, assim.
É bem assustador. Na série da década de 70 tinha, né? Esse era um pouco meio suspense, assim, mas não é de terror como é esse aí. Esse aí tem até zumbi no meio. Então, você tem uma ideia. Eu já gostei. Mas é legal, assim, muito interessante, vale a pena assistir. É um bom filme para um date de Valentine. Ah, com certeza. Se você quer assustar o seu Valentine's, é uma ótima dica, né? Exatamente. O Michael Peña, que é o que interpreta o mesmo personagem do Motoban, que é o Mr. Hooker, né? Uhum. Ele tá super bem e ele faz até a personagem meio latina, assim, tem até quando ele fala inglês, tem um sotaque bem interessante, assim, bem diferente. Então vale a pena também assistir. Joia, já fiquei com gosto de quero mais. Tem outro filme também, assim, esse infelizmente eu não assisti, que chama The Photography. Esse eu não assisti, mas é um romance de uma fotografia que acaba juntando duas pessoas e aí acontece várias coisas. Esse infelizmente eu não tive tempo de assistir, mas também é uma boa dica também pro final de semana de amor. Exatamente, né? É um elenco de atores afro-americanos, né? Que é algo bem inclusivo, muito característico, né? Eles têm essas histórias bem interessantes, né? Que vale a pena também conferir esse tipo de filme, né? Eu adoro, eu acho muito interessante. E o outro que eu vou dar destaque é um filme independente, né? Que chama Buffalo, que conta a história de uma menina, de uma jovem, né? Que vive na cidade de Buffalo, lá no estado de Nova York. E não sei se vocês sabem, mas a cidade de Buffalo é a cidade onde tem aquelas empresas que coletam dívidas, né? Coletam dívidas das pessoas. Uau. Então, assim, lá é a capital da coleta de dívidas de todo mundo. Uau. Você tem uma dívida que vai passando, né? Do cartão de crédito, aí tem uma empresa que compra a dívida do cartão de crédito e vai passando, repassando. Um collection. E aí lá nessa cidade tem um grupo. E essa menina, ela é muito inteligente com números. E ela quer ser rica, ter dinheiro, tudo. E alguém liga para ela para coletar o dinheiro dela. E ela acaba entendendo como que funciona esse mecanismo aí no meio e acaba criando a própria empresa dela. Uau! Então, assim, é uma loucura, mas aí você vê que é tipo uma máfia mesmo, sabe? Tem a máfia, várias máfias aí de algumas indústrias. Então você vê que é uma máfia mesmo, todo mundo meio que trabalha junto, às vezes é difícil de você entrar, fazer alguma coisa diferente, mas é bem legal. É aquela atriz Zoe Dutch, que eu gosto bastante dela. Ela faz sempre filmes independentes, assim, ela é super bem cotada aqui em Hollywood também, para esses filmes mais independentes, assim, é uma atriz bem legal. Então, assim, assim, vale a pena assistir, se você gosta também de uma comédia bem, assim, humorada, inteligente, essa é uma delas para você assistir no final de semana. Com certeza. Coisa que eu gosto é ir no cinema, Jana. É o meu programão de fim de semana, para mim, é sempre ir ao cinema, né? Muitas vezes a gente não tem muito tempo, né? De dar uma escapadinha, mas é o que eu gosto mais de fazer. E quando eu não vou no cinema, eu vejo na televisão, né? Com Netflix, Amazon. Isso. Então a gente tem várias opções. Tem dois filmes que estão disponíveis já. Opa, conta aí. Esse final de semana, que são bons. Tem um que é um drama chamado Horse Girl, que conta a história dessa jovem, que ela tem um problema mental, mas ela acredita que acontece algumas coisas esquisitas. Ela acha que tem... Eu vi o trailer ontem, pra falar a verdade. É muito bom, acho que vale a pena assistir. Já vou colocar na minha agenda. Põe na sua agenda. E tem outro que é a comédia romântica, que é o segmento, né, que é uma sequência daquele To All the Boys I Love It. Agora tem esse que já está disponível desde ontem, né, na verdade, To All the Boys, P.S. I Still Love You. Olha. Que é aquela menina que manda as cartas, escreve quando ela tá na sexta série, ela manda as cartas pros aqueles meninos, né, na sexta série, todo mundo se apaixona, né, tem várias, o first crush, né, então assim, ela manda carta para escreve carta para vários meninos, mas as cartas ela guarda, nunca manda, e a irmã dela, depois faz uns anos, a irmã dela
descobre Manda Carta para Todos Eles. E agora tá nessa sequência, que agora ela namora um deles, aí o outro vem para reencontrar com ela, meio uma confusão assim, mas é muito bonitinho. Se você gosta também, é muito bom. Muito tem bom. Tem séries, tem muita coisa, assim, posso ficar aqui horas falando com vocês. Uau, bem, e o pessoal também disponível. Com certeza, tem muita coisa boa aí estreando, né, nessa semana e nos próximos dias. E Jana, a gente também mencionou aqui que você tem uma coluna no jornal Gazeta News, né, que o pessoal pode acessar para mais informações, e também o seu canal YouTube, né? Comparte aqui com a gente o canal. Eu tenho um canal no YouTube que chama Jana On Camera, que é o mesmo nome do meu blog, que é janaoncarma.com, que é o mesmo do meu Instagram e do mesmo Twitter. Perfeito. Então lá você pode acompanhar o dia a dia, né? Lá assim, como que eu chego, como que é participar da coletiva, como que é participar de um dia de imprensa, esse tipo de coisa mais assim, mais detalhada. E informação sobre no Gazeta filmes. você pode... e no Gazeta também tem as outras entrevistas, algumas críticas que eu acabo escrevendo, se eu gosto ou não do filme, se é interessante ou não, esse tipo de coisa. E se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente responde na outra semana. Com certeza. Então, toda essa informação vocês podem conferir também no site do gazetanews.com, onde tem também os colunistas, né? Acesso a todas as informações dos colunistas e também pelas redes sociais da Jana. E além disso... E na versão impressa também. Na com versão certeza. Impressa do Gazeta também está a coluna. Exatamente. E também agora nesse novo segmento aqui do Tá Na Hora, nas quintas-feiras, a Jana entra aqui com a gente ao vivo. Vocês podem fazer suas perguntas pelo Facebook Live, que ela está aqui à disposição, né, Jana? Tô sim. Pode mandar as perguntas, pode mandar por e-mail também, ou aí no like. E aí, se a gente não consegue responder hoje, a gente consegue responder na próxima semana. A gente vem com qualquer curiosidade, gente. Não só do que tá rolando agora, pode ser alguma curiosidade que eu... né? Talvez no momento eu consiga responder, mas senão a gente responde na outra semana. Com certeza. Então é isso aí, gente. Muitas estreias maravilhosas aí que a Jana trouxe para nós. Quero agradecer a sua participação, Jana, e até a próxima semana. Happy Valentine's Day! Obrigada para vocês também. Um beijão, até a próxima semana. Beijão! Então, gente, foi a Jana Nagase, diretamente aí de Los Angeles, na Califórnia, passando todas essas estreias, esses novos lançamentos na tela grande para todos nós aqui, que buscamos sempre o que fazer esse fim de semana. Então, olha, a gente vai encerrando o nosso Facebook Live de hoje. Muito obrigada por sua companhia, né? A sua sintonia aí do outro lado, né? Da internet, também pelo aplicativo da Rádio Gazeta News. E a gente volta com outro live na segunda-feira para todos vocês. Mas continuem conectados aí no aplicativo, que ainda tem muita coisa vindo por aí no programa Tá Na Hora. Temos notícias e, claro, música para todos vocês. Obrigadão, beijão, tchau!